Bem, meus queridos, e aí? Livro autoajuda funciona mesmo? Trago polêmicas, trago polêmicas. Vamos lá, vamos lá. Primeiro eu quero saber de vocês, se vocês acham aqui embaixo, antes de ver o vídeo, antes de trazer as coisas que eu quero trazer aqui pra vocês, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo se vocês acham que livro autoajuda funciona ou não, tá? Pode relatar experiências pessoais. E depois de ver o vídeo, eu quero que vocês me falem o que vocês acham. E hoje eu não venho aqui trazer opiniões, eu venho trazer fatos, eu venho trazer a ciência dentro da literatura. Vamos tentar encontrar bases racionais, estatísticas e científicas que possam nos provar ou não se livro autoajuda funciona. Primeiro que a diversidade de livros autoajudas, elas são imensas, tanto em termos de temas, nichos e qualidade. Então, é impossível falar de modo geral. Eu tive que escolher um tema específico para ser avaliado dentro das categorias de livro autoajuda, para assim poder pensarmos. Então, quando eu comecei a procurar na internet, a maioria das informações que a gente tem são livros autoajudas que trabalham com terapia comportamental e estão relacionadas à depressão. Então, hoje eu venho trazer aqui um artigo para vocês em que a gente vai discutir especificamente livros de autoajuda que abordem a depressão. Não vou falar de finanças, não poderia aqui falar sobre outros nichos de livros autoajudas. Vamos focar em depressão. Dando uma olhadinha na internet, eu fiquei com muita dificuldade de achar o que eu queria. Eu queria estudos que avaliassem o livro autoajuda como uma intervenção e avalie isso do ponto de vista de dentro de um estudo experimental mesmo. O que aí já coortou a maioria das pesquisas que eu fiz. O que eu estava buscando? Eu estava buscando o que a gente considera da melhor referência, digamos assim, que é o estudo clínico randomizado. Como é que funciona isso? Por exemplo, vou dar um exemplo no tratamento de câncer. A gente, de repente, tem um tumor específico em que existe já um tratamento estabelecido e eu quero adicionar uma droga a esse tratamento. E eu quero avaliar se a adição dessa droga realmente traz benefício em resposta àquele tumor. Então, eu quero saber se minha nova intervenção faz com que o tumor diminua em 6 meses, por exemplo. Eu tenho que estabelecer a intervenção e eu tenho que estabelecer o objetivo. O que eu faço para isso? Eu pego pacientes, desenho critérios de inclusão, eu quero pacientes de X e X idades que tenham esse tipo de tumor específico, nesse estagiamento específico, que já tem ou não feito algum tipo de tratamento anterior. Pego todos esses pacientes e eu não posso escolher para quem eu vou dar a nova droga ou não. Então eu sorteio, randomizo, para que os dois grupos, o que vai receber a intervenção, a droga nova, e o que não vai receber a droga nova, vai receber o tratamento já padrão, possam ser iguais. Porque se os grupos são diferentes, isso pode dar diferença no resultado, tanto do ponto de vista positivo, de mostrar que a droga funciona, como do ponto de vista negativo, da droga não funcionar. E, obviamente, tudo isso é sempre avaliado por um comitê de ética. Então, não posso escolher não vou dar tratamento se já existe um tratamento, né? Eu tô aqui agregando, por exemplo, um tratamento e cada avaliação específica existe um comitê que avalia do ponto de vista ético se aquilo é legal ou não. Porque a gente não pode subtratar um paciente ou deixar de dar um tratamento se ele existir para um paciente que está doente só para testar um tratamento novo, tá? Então, beleza, eu fiz grupos parecidos, eu tenho 2 grupos parecidos que foram sorteados, e esses grupos sorteados para garantir que eles são iguais, um eu vou fazer intervenção, o outro não. O ideal é que as pessoas dos 2 grupos não saibam quem está recebendo a intervenção. Por quê? Porque se você sabe que você está usando um remédio novo, você pode ficar influenciada, por exemplo, na hora de reportar sintomas. Você já ouviu falar que aquela medicação pode dar tal sintoma?
você começa a achar que tá sentindo aquele sintoma e tal, só porque você sabe que tá tomando a medicação. Ou então você se empenhar mais, por exemplo, digamos que seja uma medicação para colesterol, né? Uma medicação nova. Aí você sabe que tá tomando uma medicação nova, aí você fica todo feliz, empenhado e faz a dieta mais certinha do que quem sabe que não tá tomando. Então isso já influencia no resultado. Então o ideal é que isso seja uma randomização cega, que os participantes não saibam se estão na intervenção ou não. E tudo isso, gente, é legal. Do ponto de vista de comitê de ética, é aprovado e é assim que bons ensaios clínicos funcionam. É assim que a gente avalia. A partir desse momento, eu vou avaliar a minha resposta ao tratamento. E aí a gente vai encontrar diferenças. E a nossa dúvida vai ser: essa diferença, ela é significativa a ponto de eu dizer que foi a intervenção que fez a diferença, positiva ou negativa? Ou ela pode ter sido ao acaso? Barriga redonda é de menina, barriga pontudo é de menino. E aí a gente pega uma amostra X de grávidas, olha, fala barriga redonda, deu menina, não, menino. A gente fala assim, olha, deu mais, não. E aí é possível fazer um teste para ver se isso foi o acaso ou se isso é real. Por exemplo, é possível fazer isso. Então o teste estatístico, ele consegue me dizer se aquela diferença ela é substancial, se ela é relevante a ponto de eu assegurar que o que aconteceu não foi o acaso. Ficou claro para vocês? Então, eu queria esse tipo de estudo para avaliar, o que foi me limitando muito. Acabou que eu achei um artigo de 2005, não achei artigos bons de depois, de uma revista boa, que é a British Journal of General Practice. Então, é uma revista britânica de práticas gerais, né, dentro da área de saúde. Esse estudo, na verdade, ele tentou compilar vários estudos randomizados, e isso a gente pode fazer, por exemplo, quando existem vários pequenos estudos randomizados, porque assim, quanto maior o número de pacientes dentro de um estudo que você vai avaliar, quanto maior a quantidade de amostras de paciente, maior a chance da minha diferença ser real, tá? Quando eu tenho uma amostra, uma quantidade muito pequena de paciente, eu tenho grande chance daquele cálculo, inclusive, ter errado, de ter sido acaso e o cálculo falar que foi relevante. Então, às vezes, quando eu tenho estudos muito divergentes ou que eu tenho vários pequenos estudos com amostras pequenas, eu posso fazer uma revisão sistemática, juntar vários estudos para eu aumentar meu poder amostral. E eles sendo semelhantes, é possível a gente avaliar, calcular se os estudos tiveram condutas, seleções, formas de fazer semelhantes. Eu não posso juntar estudos muito diferentes, né? Que fazem coisas muito diferentes, porque aí vai ser muito heterogêneo, eu não vou poder juntar tudo no bolo só. Então eu pego estudos parecidos e aí eu consigo juntar essas amostras de pacientes e pegar esses dados desses estudos e avaliar de uma forma global para tentar dar mais robustez à minha informação. Isso a gente chama de meta-análise. Então, esse estudo tentou fazer isso. Ele viu que existiam vários estudos pequenininhos e falou assim, vamos juntar estudos que fizeram essa randomização. E a gente vai aqui para o computador agora para lermos e analisarmos esse artigo com calma. Então, o artigo que eu trouxe para vocês é esse aqui. Self-Help Books for Depression. How can practitioners and patients make the right choice? Livros autoajudas para a depressão. Como podem os agentes, né, e os pacientes fazerem a escolha certa, né? Os agentes interventores, digamos assim. Então, ele vai falar que a depressão, introdução, depressão é algo comum, e que ele vai falar que material de autoajuda por escrito ou biblioterapia baseado em tratamentos psicológicos de eficácia comprovada poderia ser uma opção razoável, provendo uma maior acessibilidade às ajudas psicológicas. E que autoajuda às vezes é difícil de definir, mas que existe um consenso que livros autoajudas devem ter por objetivo guiar e encorajar o paciente a fazer mudanças, resultando em melhoras do seu próprio comportamento, do que apenas fornecer uma informação. A estratégia de autoajuda combina bem
com a terapia cognitiva comportamental, nas quais pacientes são encorajados a, durante as sessões, reavaliarem seus próprios comportamentos e pensamentos negativos. Dentro desse ponto de vista, nosso objetivo primário foi revisar e atualizar a evidência da efetividade clínica de biblioterapia no tratamento da depressão. Nosso objetivo secundário foi identificar qual desses materiais de autoajuda são disponíveis a comprar e a serem avaliados como evidências para essas publicações. Então, ele traz aqui no método toda a estratégia de pesquisa desses estudos. Ele queria que fossem estudos randomizados, em que houvesse a intervenção do livro autoajuda comparado com o tratamento convencional, né? Além do tratamento convencional, que envolve psiquiatria, terapia, que tivesse no grupo intervenção autoajuda. Então, eu pego 2 grupos que têm depressão diagnosticada e dentro desses 2 grupos, eu vou sortear e falar assim, olha, você aqui, esse grupo A, vai receber o livrinho X e vai ler esse livrinho X e a gente vai conversar sobre esse livrinho X, que isso é uma coisa importante, já vou explicar para vocês. E o grupo B não vai ler o livrinho X. No final, eu vou aplicar um teste sobre sintomas depressivos em cada um desses grupos e ver se houve diferença nos sintomas depressivos finais, o fato de ter usado ali o livrinho para ler. Só que eles escolheram, assim, pacientes com mais, os critérios de inclusão, mais de 16 anos, que tinham o diagnóstico, né, de sintomas de depressão com ou sem ansiedade, e que a intervenção foi material de autoajuda por escrito, mas que tivesse um mínimo de guia, de condução. Associado a esse livro autoajuda, ele não só recebeu e tome aí, leiam, não. Esse livro autoajuda estava linkado a um profissional que ia guiá-lo como lê-lo, tá? Isso é importante. Tinha um profissional que explicava como ele devia ler. E isso teria que ser com, pelo menos, ou no máximo, 1 hora de uma entrevista cara a cara com a pessoa, ou pelo menos 6 ligações de 15 minutos, em que alguém ia explicar para ele como ele deveria ler o livro. Então, existia um guia, alguém especializado guiando como ler um livro autoajuda. Só por aí isso já dá uma discussão grande, porque não é um livro autoajuda entregue para uma pessoa que tem depressão e fala assim, ó, tome. Simplesmente, existe alguém guiando como ler esse livro. E o fato de randomizar de forma sorteada, né? De sortear assim ao acaso a randomização, recebe, não recebe, recebe, não recebe, recebe, não recebe o livro, isso faz com que os grupos fiquem homogêneos entre si, né? Então tenha menos risco de um grupo seguir melhor terapia do que o outro, tenha menos risco de um grupo estar fazendo mais medicação que o outro, então a gente tira outros vieses confundidores. Então, assim, uma boa randomização numa amostra grande consegue fazer isso. Por exemplo, se eu pego 4 pacientes, e eu sorteio para receberem o livro para ler ou não. 2 vão, 2 não, de forma sorteada. Como minha amostra é pequena, tem chance de que se um paciente parar de tomar o remédio, o meu livro não funcionar de jeito nenhum, porque teve uma coisa ali confundidora muito grande, porque eram 2 de cada lado só. Então, na hora que eu vou calcular a resposta, isso vai fazer interferência muito grande se uma ali parar de tomar a medicação, por exemplo, né? E só ler o livro e isso influenciar muito na diferença entre eles, anular a diferença que o livro autoajuda poderia ter feito. Mas se eu pego uma amostra de, por exemplo, isso é possível calcular, tá? É possível a gente calcular uma amostra boa. Se eu pego 1000 pacientes, 500 de um lado, 500 de outro, se 2 fizer algo errado, tal, que possa influenciar, isso não vai pesar no meu resultado final. Dá pra entender isso? Dá, né? Dá pra entender isso. O que eles mediam, né? Eles perguntavam sobre sintomas clínicos, questionários de qualidade de vida, custo e aceitabilidade, né? Dos usuários ali pelo livro. Então, mais uma vez, 2 grupos, um recebendo a terapia convencional, o outro terapia convencional mais o livro autoajuda. E aí ele vai explicar tudo como foi avaliado os dados e a gente vai para uma coisa importante, que são os resultados. Só para vocês entenderem, eu não vou focar aqui nessa figura, não, que ele explica como eles chegaram aos artigos. Mas a gente vê a dificuldade de chegar até os artigos. A gente vai ler os resultados e vai entender como foi difícil chegar até os artigos.
Vamos lá. Eles encontraram 11 estudos randomizados controlados que avaliaram para depressão do jeito que eles queriam, sendo que 6 desses estudos eram revisões sistemáticas. Enfim, uma outra coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque já vou dar muita complexidade à parte estatística, mas é para a gente entender como foi a filtragem para chegar a esses artigos. 2 estudos avaliaram materiais que foram desenvolvidos especificamente para o estudo específico, tá? Então, assim, aí eles criaram um guiazinho, autoajuda, para aquele estudo. Então, foi criado por pessoas, não foi um livro autoajuda que você compra na Amazon, por exemplo. 9 estudos avaliaram livros que a gente poderia comprar em qualquer lugar, porque o que eles queriam também é ver acessibilidade a esses livros. Então, se é um livro específico criado dentro do estudo, eu não tenho acesso, né? Então, 9 eram livros que poderiam ser acessados. Aí a gente vai ter que ir atrás desses livros, né? Não tem como. Então, usou um livro chamado Manejando Ansiedade e Depressão. Eu procurei esse livro na Amazon, os outros a gente vai procurar, vou mostrar pra vocês. Não achei, é do Hodsworth, tem lá no final tem a referência certinha, porque esse livro nem entrou dentro dos estudos que eles selecionaram, porque não tinha o critério específico que eles estabeleceram de uma pessoa guiando a leitura no tempo específico que eles pediram, então não pôde entrar, eles excluíram esse estudo. E aí, porque botaram no critério de inclusão, tem que seguir o critério de inclusão. Daí o outro é o Feeling Good. Esse aqui, gente, olha só, vamos procurar, tá no 22 aqui. Feeling Good, The New Mood Therapy, sentindo bem. Um novo mood de terapia, né? Vamos lá, vamos achar esse livrinho aqui na Amazon. Feeling Good, aqui ó, R$157 em inglês. Eu vou ver se eu acho ele em português. Eu boto a foto aí pra vocês. Não encontrei. Se vocês encontrarem, por favor. Não encontrei. Se vocês encontrarem, por favor, em português, me avisem. Mas é esse livrinho aqui. E aí, a gente vai ver que o peso desse estudo acabou ficando nesse livro. Por quê? Por coisas boas e coisas desconfiáveis. Feeling Good foi avaliado em outro desses trials, desses estudos, que encaixaram perfeitamente no nosso critério. E ele também, esse livro, foi usado em pessoas, em pessoas que tinham deficiências físicas, mas que eles não incluíram essa análise, porque isso ia aumentar a heterogeneidade da meta-análise final. Claro, porque eu estou colocando um outro tipo de avaliação. Eu estou falando para depressão, então eu quero para depressão. Uma pessoa que tem deficiência física, ela pode ter uma depressão muito diferente, ela pode ter comportamento muito diferente, vai mexer com uma outra coisa. Então, eles tiraram quando incluiu essa parte da deficiência física. E existia um outro livro chamado Control Your Depression, Controle Sua Depressão, que foi usado em 2 estudos, mas que nesses 2 estudos o Feeling Good também estava. Então, vejam que dos 11 estudos que eles fizeram, 10 tinham o Feeling Good. Então, basicamente, essa revisão sistemática vai falar sobre o Feeling Good, se sentindo bem. Olha que coisa importante isso aqui, ó. Os trials, estudos publicados, nós examinamos, e eles eram de qualidade limitada. E nenhum deles preencheu os critérios de guia do consórcio mesmo, que vão falar sobre um bom estudo clínico randomizado. E isso foi pelas mais variadas causas, sejam para explicar como é que esses grupos foram randomizados, que tipo de sorteio teve, aí você fica na dúvida, por quê, né? Como assim? Sorteou como? Escolheu ou sorteou de verdade? Para explicar como é que eles calcularam, por exemplo, a amostra, às vezes não ter explicando ali como calcularam a amostra, para explicar de forma fidedigna quais foram os cálculos estatísticos e se eles são validados, reproduzíveis, para poder ver. Então, entenda o seguinte, nenhum dos estudos que foram incluídos aqui tinha qualidade suficiente dentro dos guidelines de um estudo randomizado. Então, eu tenho um estudo que junta um monte de estudo ruim. Isso vai dar dado o quê?
vai dar dado ruim. Eu junto um monte de coisas ruins para pegar uma informação. Um monte de informação fraca para tentar dar uma informação forte que eu só faço com que ela fique mais fraca ainda. Então, esse estudo aqui vai ter uma limitação muito grande. Muito grande. Aí, quando você vai olhar com calma para esses estudos que avaliaram esse livro Feeling Good, todos foram conduzidos nos Estados Unidos. Provavelmente é um livro de alguém, algum autor, algum grupo americano, né? E que eles eram muito parecidos no design, na forma de condução, e que o time que fez todos os outros estudos era o mesmo. Isso é estranho. É como se assim, olha, nós somos Juliana, Maria e Carlos, né? E a gente vai fazer aqui um estudo para avaliar esse livro aqui. Aí, ao invés de eu juntar um estudo só para fazer isso, eu faço 8 estudos iguais, com pequenas amostras. Para o quê? Para eu dizer que tem mais estudo, ao invés de falar que tem um só, para eu dizer que aquilo ali, não, foram 8 estudos que falaram a mesma informação. Mas sim, eles fragmentaram a amostra. Ao invés de juntar, que coisa estranha. O estudo tinha o mesmo desenho, a mesma forma, tudo igual, só o mesmo time fazia, só que era dividir em 8 estudos ao invés de juntar. Isso parece que eu quero dar mais viés ainda para ter uma tendência. Então, olha que loucura. Gente, isso aqui é importante que eu tô falando aqui, para vocês entenderem como que a produção, a formação científica, ela é produzida. E que nem tudo que fala assim, mas tem estudo acadêmico falando sobre isso, tal. A gente tem que engolir a seco, a gente precisa olhar com calma, analisar, abrir. Eu faço isso todos os dias dentro da medicina, dentro da oncologia eu faço todos os dias. Então, imagine se na oncologia um monte de droga aí vai surgindo, tal, um monte de falando, um monte de charlatão vem aí com um dado que nem entrou no estudo. Se isso acontece dentro de estudo, de ter dado ruim dentro de estudo científico, imagina os que nem passaram por estudo científico. Então, o que não falta no mundo é gente querendo ser esperto. E gente suscetível a ser enganada por gente querendo ser esperto. Então, como assim? Como assim os 8 estudos desse livro foram conduzidos pelo mesmo time? Fizeram 8 estudos iguais. 8 estudos iguais. Não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. E ó, não foi descrito a forma de randomização. Não foi descrito o poder para calcular a significância estatística, mas que todos os times, né, as pessoas que estavam participando ali da intervenção, contactaram os sujeitos semanalmente, intervalo semanal, e sabiam responder sobre o livro e tal, porque é aquela coisa que a gente falou do guidance, né, de ter um guia. Então, mas isso é estranho. E ele fala aqui, aí ele fala, ó, nós não sabemos se existe nenhum conflito de interesse, nem do autor ou da editora, em fazer esses 8 estudos separados. Obviamente, isso aqui mostra algum conflito de interesse. Por que fizeram 8 estudos iguaizinhos com o mesmo tipo, separado, ao invés de juntar essas pessoas numa amostra só e fazer um estudo só? Né? Se isso aqui não teve nenhum conflito de interesse do autor ou da editora que publicou o livro. Ai, gente, tá me fazendo de trouxa? Não, né? Pelo amor de Deus. E que apenas 6 estudos, no fim das contas eles ficaram com 6 estudos, tá? Apenas 6 estudos desse Feeling Good tinham informações que puderam ser usadas para fazer os cálculos estatísticos de alguma forma, tá? Mas lembre que eu tô falando aqui de estudos que tinham quantidade de pacientes pequenos, estudos que não me informaram como é que foram randomizados para eu saber que realmente os grupos que receberam intervenção ou não eram iguais, em que os dados estatísticos não foram bem apresentados. Então, ele pegou o que ele pôde aqui tirar algo foi de 6 estudos. Então, eu tenho estudos ruins, então meus dados aqui não vão ser fidedignos. Sorry, ele pode falar o que quiser aqui, de positivo ou negativo, eu não tenho como afirmar nada. E a gente tem que pensar uma outra coisa, subjetividade desse self-report, né? Assim, de você preencher esses questionários de qualidade de vida e de sintomas. Porque, por exemplo, eles faziam isso em 4 semanas. 4 semanas lendo o livro, tá? Se eu naquele dia li ou não li o livro, tanto faz. Se eu naquele dia
Tava chovendo, deu maior trabalho para eu chegar até a clínica onde eu vou receber o questionário. Ou a pessoa que me recebeu na clínica tava atarefada, não deu bom dia para você, nada disso. Ou se meu marido brigou comigo de manhã. Na hora que eu for responder o questionário, meus sintomas de depressão e meus sintomas de qualidade de vida, eu vou falar que estão ruins, porque eu vou estar induzida. Então não é que nem um teste de sangue ou uma imagem que você tira uma foto do tumor e vê se consegue medir se reduziu ou não, ou um sangue que fala, o nível tá assim, o nível tá assado. Então, até a forma de avaliar, né? E para depressão não tem outra forma, tá? Não tem outra forma, é isso. Então, todos os estudos que vão avaliar a depressão vão ter esse tipo de vieses, mas é importante agregar isso também. Então, para eu avaliar como tá indo bem a resposta não à depressão, nesses sintomas e tudo, eu posso ter todas essas questões. Quem aplica esse tipo de questionário é treinado a ser o mais imparcial possível para não induzir a nada, tá? Existe um treinamento. Mas se esse estudo não falava nem como foi sorteado os pacientes, imagine dizer que quem faz os questionários teve todo o cuidado de ser o mais imparcial possível. E fora aqui que eu não tô falando de um estudo cego. Quem leu o livro sabe que leu, quem não leu sabe que não leu. Aí quem leu o livro fala assim, eu acho que eu tô me sentindo melhor mesmo porque eu li, né? E é muito subjetivo. Às vezes não dá, mas como leu o livro, aí quer... vale a pena dar uma resposta positiva a isso. Não, eu acho que talvez sim esteja sendo feliz. Então não é uma intervenção possível de ser cega, né? De ser uma intervenção que ninguém sabe quem tá lendo o livro ou quem não tá. Não tem como. E aqui tanto ela não vai ser cega para quem tá fazendo os questionários como para o paciente específico, né? E uma outra coisa. A maioria desses estudos, os pacientes chegavam lá por propaganda, né? Então, eram pacientes que estavam em depressão, que estavam a fim de falar sobre sua doença. Isso já cria um viés. E, quando você olhar o nível de educação dessas pessoas, era o mais alto. Então, talvez, para pacientes com nível educacional mais baixo, não funcione. E aí, o que eles viram dos dados? Um monte de coisa foi excluída, tal, por heterogeneidade, nananã. 2 daqueles estudos que avaliaram guia, que o próprio estudo desenhou, né? O livrinho que o próprio estudo fez, não eram livros comercializáveis, foi negativo o dado, não mostrou diferença nenhuma em quem leu aquele material ou quem não leu. Mas nesses Feeling Good, que foi esses 6 estudos pelo mesmo time, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, tudo igual, papapá, cheio desses conflitos de interesses que a gente não tem como provar, mas que a gente fica com o pé atrás, com essa heterogeneidade de pacientes que a gente não tem como dizer, com o poder que a gente não tem como dizer, com dados que eles disseram pra gente que são verdadeiros, que a gente não tem como checar, porque nenhum deles entraram dentro de confianças de consórcios de bons estudos randomizados, falaram que sim, que é positivo. E essa tabela aqui, ó, aqui tem os 6 estudos. 2 em 95, 2 em 89, 1 em 87, 1 em 2004 e 1 em 2000. E sendo que, apesar de terem nomes diferentes, era o mesmo time, tá? Cada hora eles escolheram um nome diferente. Então, quanto mais aqui para a esquerda eu venho, tá? Quer dizer que a intervenção foi sucesso, tá? Passando aqui desse 0. Tocar no 0 não é bom, mas eu tenho uma tendência final aqui, ó, a ficar tudo para cá. Tudo para cá do 0. Se tivesse para lá, quer dizer que a intervenção era ruim. E o lado de cá quer dizer que a intervenção foi boa. Então, ele fala que, ó, o livro Autoajuda ajudou. Dentro dessas coisas todas que a gente conversou. Aí, vamos para a discussão aqui do livro, do artigo. Eu vou deixar o artigo aí embaixo, vocês podem entrar na conclusão. Eu vou ler aqui, porque não tem mais gráfico para mostrar. Eu vou só ler para vocês as conclusões finais aqui. Então, na discussão, ele começa falando aqui, ó, nós identificamos alguns estudos que avaliaram a efetividade de intervenções autoajuda em aliviar os sintomas de depressão. No geral, nossa meta-análise mostra que a biblioterapia foi efetiva, foi uma intervenção efetiva, apesar da evidência vir de estudos pequenos e de péssimas qualidades. Gente, só isso aqui já acabou com o estudo. Ele fala assim, ó, o nosso dado fala que ele é bom, mas os dados são muito ruins. E outra coisa que eu falo aqui, né? Isso aqui, ele botou a pessoa para ler livro autoajuda. Mas a biblioterapia, de uma forma geral, ler um livro de ficção, ler um livro não sei o quê, pode ajudar uma pessoa com depressão. Eu
meus sintomas de ansiedade ou sintomas que eu posso ter relacionados a espectros que pode ter de depressão, enfim, quando leio eu me sinto melhor. Então, será que precisa ser livro autoajuda? Será que se colocasse aqui um Conde de Monte Cristo para ler? Não, Conde de Monte Cristo é muito grande, né? A pessoa desiste no meio do caminho e ficar deprimida porque não terminou. Mas se colocasse, sei lá, vamos botar assim, Orgulho e Preconceito, um livrinho de amor fofinho, nananana. Será que não ajudaria? Até mais do que um livro desse de comportamento, de autoajuda, avaliando na terapia cognitiva comportamental? Ninguém duvida que a terapia cognitiva comportamental funciona. Ninguém duvida. Junto com a intervenção medicamentosa, né, da psiquiatria. Mas será que ela, em forma de livro autoajuda, vai ajudar? Lembrando que, nesse estudo, existia alguém guiando como você deveria ler o livro. Mais uma vez, aqui eu não tenho como avaliar, você pegar um livro, olha, eu me senti tão melhor lendo esse livro aqui, bote pra você. Porque uma coisa é experiência pessoal, outra coisa é dizer que aquilo vai funcionar em larga escala, como uma intervenção mesmo. Por isso que eu falei, podem falar experiências pessoais. Que experiências pessoais são experiências pessoais? E uma coisa que chamou a atenção deles é que os dados aqui, eles são mais positivos em termos de número do que até a própria terapia cognitiva comportamental. E que isso já chamou a atenção para eles que esses dados devem estar errados. Gente, isso está escrito aqui na discussão. Tá escrito. Tá escrito isso aqui. E uma outra coisa é que esses dados, todos os estudos lá do Feeling Good, quando eles foram iguais, né? Eles avaliaram a intervenção até 4 semanas, que ninguém sabe se após 4 semanas, se aquilo continuava tendo efeito. Então, imagine, eu tenho um grupo pequeno, eu tenho um grupo que parece um conflito de interesse gigante em fazer, porque foram o mesmo grupo que fizeram 6 estudos parecidos em intervalos de tempo não muito diferentes. Usaram todos o mesmo livro, cheio de coisa pra gente desconfiar. Não me expuseram as bases de cálculo direito do que eles estavam avaliando, o poder estatístico. Não me expuseram como é que os grupos foram sorteados. Assim, gente, não é uma intervenção cega. Ele sabia que estava lendo, isso não tem como cegar uma intervenção como essa, né? Assim que a gente fala mesmo nos estudos, tá, gente? Até que não fala-se quem pegou os dados da informação sabia que o grupo estava ou não lendo, então provavelmente quem também coletou os dados sabia que o grupo estava ou não recebendo o livro, isso pode maquiar os dados. Foram pacientes que já foram chamados por propaganda, eram pacientes com nível cultural mais alto e que recebiam um guia em como ler esses livros. A forma de coleta da informação, o fato de serem sintomas relatados não possíveis de serem confirmados por uma outra fonte, como um teste de sangue ou um teste de imagem, já cria um viés também, e isso é inerente a esse tipo de estudo, não tem como. Então, assim, todos os viéses possíveis. Então, o que ele chega à conclusão é o seguinte, que a evidência sugere que livros autoajudas podem beneficiar algumas pessoas com depressão, contanto que elas recebam encorajamento e suporte. Eu acho que só o fato, presta atenção nisso, só o fato de ter alguém semanalmente ligando pra você, pra perguntar e te orientar como tá lendo o livro, já dá uma atenção que pode influenciar na depressão. Vocês estão entendendo que só o fato de alguém ligar, oi, tudo bem? Como é que você tá hoje? Então, hoje eu vou te falar sobre essa parte que você leu do livro, né? O que ela te trouxe pra ti? Só isso. Da pessoa ligar para fazer o guia de como ler o livro, já vira uma nova intervenção. Que pode ter, inclusive, dado o efeito positivo da leitura autoajuda, porque tinha alguém ligando lá semanalmente para a pessoa. Então é isso. Concluindo. A ciência tentou, mas não conseguiu provar a eficácia de livros autoajudas. Eu posso dizer que eles não funcionam? Não. Eu acho que vão existir um grupo de pessoas que são pessoas sugestionáveis a serem mais aptas, abertas e a poderem ganhar algum tipo de benefício de um livro autoajuda, mas que não é possível generalizar como intervenção, como algo que funciona mesmo na prática para todo mundo, ou que pode ser algo que a gente adote como uma medida que vai funcionar dentro desse âmbito da depressão que a gente está avaliando aqui. Então, não temos como provar que livro autoajuda funciona. Como também não posso dizer que não. Mas quem tentou provar que funciona
e falou que sim. Tem estudos péssimos, cheios de vieses e com tudo isso que eu mostrei pra vocês. Então, no fim, minha resposta é: não consigo dizer com os dados que vocês tentam me apresentar hoje. Pronto. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse vídeo, eu adorei ler sobre o tema, me diverti muito lendo esse artigo. Gente, eu li esse artigo rindo e falei assim: não é possível, meu Deus, quanto absurdo, quanta coisa louca. Olha só a produção científica que fica correndo por aí, né? É meio que tenho que preencher ali os créditos da universidade para conseguir alguma coisa. Não é possível, né? E a gente pensa, não sei aqui, tá? Que muitas dessas pesquisas que saem ruins, por vezes são financiadas com o nosso dinheiro, com tudo. Então, os critérios têm que ser realmente high, sabe? É muito complicado, E isso aqui a gente vê dentro de todas as áreas, Eu acho que quem quis fazer esse estudo teve toda a boa impressão e falou assim: olha, tentei. A resposta é essa, mas assim, os dados que tem por aí são muito ruins. Então, a minha resposta são baseadas em dados horríveis que tem por aí tentando dizer que sim. A pessoa foi muito sincera, sabe? Quando escreveu esse artigo aqui para falar sobre a realidade que tem aí fora. É isso. Pode ser que a autoajuda tenha funcionado para você e eu acho que, como eu falei, para algumas pessoas vai funcionar mesmo. Para mim, não funcionou. Só existe um livro autoajuda até hoje que eu li e que funcionou comigo, que foi As 5 Linguagens do Amor, porque ele me fez enxergar outras coisas, assim, entender mais o outro. E ponto, parou aí. Todos os outros que eu tentei ler, pra mim, foi papo de coach, que perdi meu tempo e que eu ficava com raiva lendo. E os livros, a literatura, de forma geral, me ajudaram muito mais, por exemplo, dentro do âmbito da depressão, do que esses livros. Essa é minha experiência pessoal. Beijos, até o próximo vídeo.